Fala, minha tripulação, terça-feira está começando mais um podcast, o seu podcast favorito de Cara com o Senhor, aquele que te traz insights poderosos para você fortalecer a sua fé e o seu empreendedorismo. Então vem para cá, está na hora do nosso checklist, já aperta o seu cinto aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha com todo mundo. Eu preciso agora que você comece a curtir e comentar para fortalecer o nosso projeto. Olha, o mundo está mudando muito rápido, as mídias digitais estão transformando o mundo a cada ano que passa e a cada ano tem criado novas oportunidades de comunicação. E isso passa também pela fé e passa também pela igreja, porque com essas mudanças todas, as pessoas e também as instituições começam a propagar a sua fé, a conversar com milhares de pessoas ao redor do mundo. E hoje eu trouxe uma pessoa que sabe muito desse assunto para poder falar com a gente aqui, porque ela estourou fazendo lives de revelação, ainda no Facebook, se inscreveu depois em outras plataformas como o TikTok, por exemplo, e estourou, viralizou, ganhando uma igreja de presente de ninguém, nada mais, nada menos do que da cantora Ludmilla. Então você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando da pastora dos artistas, minha pastora Adriana Pereira. Muito bem-vinda, você está de Cara com o Senhor. Primeiramente, eu queria agradecer, você e todos que vão estar nos assistindo pela essa oportunidade de estar aqui, dizer que estar aqui sentada hoje para conversar um pouquinho, para mim está sendo uma honra. E sou a pastora também agora, hein? Isso aí, olha só. E vamos começar já contando um pouco mais da sua história, quer saber do comecinho, tá? Você já começou isso aí há mais de 18 anos, então você já tem 18 anos e mais nessa caminhada. Eu quero saber como é que você se tornou pastora, como é que começou isso na sua vida, como é que começou esse ministério. Me fala desses primeiros anos de ministério desse mundo, como é que foram? Então, há 18 anos atrás, o Senhor já sempre tinha usado pessoas, porque eu nasci em berço evangélico, lá evangélico, e Deus sempre falava que tinha uma obra muito grande na minha vida, e dizia que eu me tornaria uma líder espiritual. E, na realidade, eu sempre andei envolvida no meio de orações. As amigas da minha falecida mãe se tornou minhas amigas, e a gente tinha aquele trabalho de oração. E, de repente, quando eu fui ver, eu já estava dirigindo círculos de oração. Só que as pessoas não aceitavam Jesus e elas congregavam na nossa igreja onde eu congregava. E aí eu tive uma revelação na época, ao ponto de conversar com o pastor, na época que eu congregava com ele, e falei que Deus estava mandando eu ceder um espaço da minha casa uma vez no mês para ter culto. E ali ele abraçou aquele momento que eu tinha falado com ele sobre aquilo que Deus tinha me revelado. Só que as pessoas aceitavam Jesus e queriam ficar congregando lá no meu quintal, na minha casa. Não queriam no caso, se tornar membros da igreja. Perfeito. E no início, assim, para mim foi uma guerra muito grande, porque eu mostrava para eles que eu só era, no caso, na época, só a dirigente, eu não era pastora. E ali Deus foi fazendo algo muito grande, e aí na época eu saí de lá, fui congregar em outro lugar, e nisso que eu fui congregar em outro lugar, e aí Deus mesmo tomou o pastor, e ele falou para mim na época, eu era missionário, e ele falou para mim, eu não vou reter aquilo que Deus tem com você, porque Deus tem um chamado com você de líder. E não adianta que, se você continuar aqui na nossa igreja só como missionária, além de eu estar aprendendo o seu chamado, eu vou estar atrapalhando tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E ele, naquela época, ele me consagrou. E assim, eu fiquei com muito medo na época, porque você ser consagrada como uma líder, já é você já vê aquele medo, porque no mundo espiritual tudo se torna uma responsabilidade muito grande, maior. E ali, naquela época, eu fiquei com medo, mas abracei aquilo que Deus tinha para a minha vida. E quando eu fui ver, nós começamos com 4 membros, e hoje, para a glória de Deus, nós se tornamos, eu considero um exército que ainda vai crescer muito mais. Nós temos 4 igrejas. Mas quando nós começamos há 18 anos atrás, fundo de quintal, no Beco, uma igrejinha do Beco, aonde o Senhor sempre se apresentou, numa simplicidade. E eu digo para as pessoas que me acompanham, assim, até hoje, eu digo, gente, nós podemos mudar de endereço, mas a nossa característica, as nossas origens vêm daquele lugar. Porque existem pessoas que saem de um lugar, e um lugar que também iniciou com uma promessa,
E aquilo ali, muitas das vezes, a pessoa esquece e sobe também muitas coisas para a cabeça. E a gente não é assim. A gente é bem pé no chão. Para quem me segue na rede social, para quem convive comigo, sabe que eu dirijo o culto, daqui a pouco eu jogo o sapato voa, né? Porque eu tenho um mistério descalço. E assim, a igreja, a nossa igreja está decrescente, está crescendo e continua a mesma coisa. Tanto que as pessoas brincam muito comigo, né? Quando eu vou dar entrevista em algum lugar, né? Eu vou na televisão, vou em algum lugar, o pessoal fala, pastora, pelo amor de Deus, só não tira o sapato. Mas eu sempre brinco e digo, se Deus me tomar, eu tiro o sapato em qualquer lugar. E assim, e são origens de coisas que aconteceram há 18 anos atrás. Então, nós iniciamos há 18 anos atrás e hoje a gente tem crescido, mas assim, foi um ministério que veio dentro de um crescimento de muito choro, de muita lágrima. E a gente consegue ver Deus, né, nas simples coisas, porque as pessoas só conseguem ver Deus nas grandes coisas. E eu consigo ver Deus nas coisas bem pequenas, nos encontros, nos lugares que eu vou, aonde o Senhor me coloca, e é isso. Você falou duas coisas muito importantes aqui que vale a pena a gente frisar. Primeiro é o medo do primeiro passo, né? As pessoas que têm medo de dar o primeiro passo, como você sentiu medo da responsabilidade espiritual, mas você tinha um chamado para cumprir. Isso. E você foi obediente nesse sentido. E da possibilidade que nós temos daquela febrezinha da vaidade, a febrezinha do ego, que faz com que a gente saia do nosso lugar de origem e acabe esquecendo tudo aquilo que forjou o nosso caráter, forjou a nossa personalidade, aquilo que fez com que a gente fosse, de fato, escolhido por Deus para poder trabalhar, para poder ter um ministério, né? E pegando esse gancho que você está falando aqui, agora, é tipo assim, Magno, quando Deus começou a usar pessoas para mim, há 18 anos atrás, eu sempre falava para Deus, eu sei que o Senhor fala através de pessoas, dos profetas, mas eu quero que o Senhor fale comigo só para confirmar. Porque quando Deus vai usar alguém para falar com você, o que Deus vai fazer? Ele vai usar, você vai sentir, vai testificar. Mas quando Deus fala, vai testificar porque Deus já falou com você. Então, assim, quando Deus falou comigo através de pessoas, eu só falava para Deus, eu quero ouvir sua voz porque eu não quero começar para parar. Porque hoje as pessoas, como você falou, por vaidade, muitas das vezes, começam alguma coisa para demonstrar para alguém que começou. Mas a vaidade faz alguém retornar e cair porque Deus não mandou. Então, assim, eu gosto de ser obediente à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Porque quando a voz do Espírito Santo, ela te convida, ela te convence para você fazer, ela está dizendo, vem e faz. O medo, claro, porque... Por que dá medo, que eu digo? E eu sinto medo até hoje, porque eu não sou autossuficiente para nada. Eu sou dependente de Deus. Então, eu posso... pastora, mas a senhora ontem dirigiu um culto. E se tiver um culto hoje, eu fico com aquele medo. Deus, eu quero que o Senhor esteja. Deus, não deixe fazer nada que seja da minha carne. Senhor, eu vim para cá, vim no propósito, vim ligada para não falar nada da minha carne. Então, assim, esse medo é medo de não errar. É medo de sair da dependência de Deus, porque o ser humano ele tem que ter medo de sair da dependência. Você tem que ter medo, e até para você que vai nos assistir, você tem que ter medo de sair da dependência, você tem que continuar na dependência, porque é a dependência que nos sustenta, é a dependência que nos leva, é a dependência que nos traz, é a dependência que faz a gente chegar, eu sinto Jesus aqui, tá? É a dependência que faz a gente chegar em lugares altos, é a dependência que traz o alimento, é a dependência que faz os livramentos chegar. Porque tem livramentos que acontecem que a gente nem vê. Você passa, alguém já foi assaltado, já foi assassinado, já caiu, já aconteceu alguma coisa, mas você passa e nada te acontece. Por quê? Porque você está debaixo da dependência. Então, assim, esse meu, que eu digo assim, o medo eu não posso fazer nada por a minha emoção, mas eu tenho que ficar na orientação do Espírito Santo. E o ego que você falou eu não posso deixar que as coisas que eu estou vivendo no dia chamado hoje venha mudar a minha característica, a minha origem. Eu tenho uma origem, né? Pastor Adriano, o que é a sua origem? A origem da simplicidade. Eu não tenho que demonstrar para você que eu sou, Deus tem que saber o que eu sou de fato, de verdade. Eu converso com os meus filhos, né, que eu digo filhos do coração, e esses dias eu estava até conversando, né, eu quero até mandar um abraço para ela, para Deolane, doutora Deolane,
E no telefone ela disse assim para mim: pastora, não muda. Pastor, eu tenho te acompanhado, e esse tempo que eu tenho te acompanhado, eu tenho visto a sua simplicidade, porque eu acompanho muita gente, de repente, no meio do caminho, por Deus fazer alguma coisa, o ego das pessoas, elas crescem, como também a Ludmila, como outros pastores também que conversam comigo. Tanto que quando eu tive um fato que daqui a pouco você vai estar citando aí, né? E quando veio aquele fato que viralizou, né, que as pessoas dizem que viralizou, eu só disse para Deus: me mantém da forma que eu sou. E é isso. Pastora, eu acho que quem está em casa agora, que está sentado, esse podcast foi feito para ele, né? Para quem está em casa e que está querendo mudar algo na vida dele, ou ele já começou algum negócio, ou ele quer começar, ou ele está com um casamento abalado de alguma forma, alguma coisa na vida dele que não está legal. E o podcast é feito para trazer pessoas como você aqui, para inspirar, para que eles mudem. E você está em casa agora e no sofá, eu sei que você já está incomodado, sabe por quê? Porque a pastora falou aqui para a gente o seguinte: preste atenção. Quantas vezes hoje você observou a graça de Deus na sua vida? Isso. Você está esperando a grande vitória, o grande momento, a grande conquista, a grande revelação. Cara. Começa a comemorar as pequenas vitórias, começa a perceber as pequenas coisas mais simples. Deus está presente nas coisas mais simples da sua vida e você não está vendo a presença dele. Então, começa a prestar atenção. Para um minutinho agora para agradecer por todas as graças que você teve na sua vida hoje que você nem percebeu. É isso, pastora? Isso, e porque isso sempre me chama atenção, porque as pessoas, elas comemoram, né? Elas têm um motivo de comemorar por algo muito grande. Tipo, eu comprei o carrão do ano, aí faz a comemoração. Uma casa de praia, algo muito grande. E muitas das vezes deixa de agradecer o Senhor, de comemorar o pão de cada dia. É verdade. A comida que está na mesa, o deitar e o levantar, a roupa que veste, a saúde que está no nosso corpo. Por quê? Porque tem alguém agora no leito do hospital querendo a nossa saúde. É verdade. Querendo estar no nosso lugar. Então, nós temos que ver Deus nas coisas pequenas. Esse dia eu passei uma experiência muito única. E eu quero compartilhar essa experiência com todos aqueles que estão nos assistindo. Esses dias eu estava em casa e meu filho passou muito mal. E meu filho ficou mais de 20 dias com uma diarreia e ela se tornou uma diarreia crônica. E eu passei por aquele processo, eu ia para a igreja, orava por pessoas, as pessoas eram curadas e eu voltava para dentro de casa, meu filho estava doente. E quem olhava para o meu filho, porque ele é muito agitadinho, né, brinca pra caramba, e não via que eu estava passando, mas eu estava naquele período. Ao ponto de ir para o hospital, levar ele até para ser internado, porque teve uma vez que ele evacuou mais de 18 vezes, eu disse: agora chega, agora não dá mais para permanecer com ele em casa. E aí a gente foi para o hospital, e chegando lá no hospital, né, eu entendi que Deus me colocou naquela situação porque Deus queria me usar dentro do hospital. E aí eu conheci hoje a pediatra, se tornou minha amiga, está cuidando dele, que foi agora, foi recente, pouco tempo. E ali Deus trabalhou, Deus me usou para outras pessoas e tal. E aí eu saí dali com uma receita, e a receita, para mim, quando eu vi, estava fora do meu orçamento. E ali eu comecei a orar para Deus. Eu falei assim: Deus, ele agora está com essa intolerância, e esse leite é 200 e alguma coisa, quase R$300. Eu falei: poxa, Deus, eu uso essa lata de 3 em 3 dias. Se eu acostumar esse menino com esse leite, vai dar ruim para mim. E aí a minha oração foi só essa. Eu falei: Deus, o que eu faço? Aí meu esposo olhou para mim dentro do carro e falou assim: filha, posso falar uma coisa com você? Vai para casa e eu da farmácia eu te ligo. Eu falei: tudo bem. Ele me ligou e falou: filho, esse leite está quase R$300. Vamos comprar. Eu sei que a gente está saindo do hospital e eu sei que você, como mãe, vai querer comprar esse leite. Mas, por mim, eu acharia que não era bom a gente comprar, porque se a gente acostumar, vai dar ruim, porque de 3 em 3 dias gastar esse valor não está dentro do nosso orçamento. E aí, na mesma hora, eu falei: Deus, qual é a resposta que eu dou para ele? Ele falou assim: eu vou pegar outros remédios aqui da receita e vou deixar você me responder para você decidir. E ali eu fui orar. Eu falei: Deus, o que eu faço? Aí, de repente, eu falei para o meu esposo: substitui esse leite aí e vamos orar, porque eu sei que Deus vai se apresentar nesse leite que ele vai usar e vai ser dentro daquilo que a gente pode dar, que a gente vai estar dando para ele. E meu esposo veio com aquilo que cabia dentro do nosso orçamento para a gente dar para o Calel com leite mais barato.
E ali a primeira coisa que eu fiz foi apresentar aquela lata para Deus. Eu falei, Deus, vai ser essa aqui. Não dizendo que o médico ele não tem razão para passar aquilo que ele precisa passar. Mas eu fui naquilo, na minha linha de raciocínio, para aquilo que dava dentro das nossas condições, eu apresentei para Deus. Para a glória de Deus, nós estamos usando o leite mais barato, né? E meu filho está bem. Olha Depois só. daquele dia, ele melhorou. Então, eu comecei a agradecer a Deus. E aí, pastora Adriana, o que você fez? Eu simplesmente, no próximo culto, eu fui para a igreja e eu ofertei a Deus um culto de ação de graça pelo leite, que ele se adaptou mais barato. As pessoas não entenderam nada. Porque, tipo assim, tanto que teve amigos meus que falaram, mas, pastora, por que você não falou com a gente dava um jeito, a gente comprava, porque você, hoje a gente cada um divide. Eu falei, não, eu vivo de milagre. Eu quero agradecer porque as condições do meu esposo vai dar para ele comprar a mais barata e ele está bem. E ele está bem. Então, eu consigo ver Deus nas coisas pequenas. É verdade. E eu quero convidar você que está nos assistindo a conseguir olhar para Deus e ver Ele nas coisas bem pequenas e saber que o Deus que trabalha no pequeno vai te levar para o grande. Olha só, hein? Olha só, começamos bem esse podcast, hein? Começamos forte. Aleluia. Sua decolagem no digital aconteceu com as lives de revelação profética que você fazia, Sim. a famosa live da resposta. Sim, Era isso? isso. Como é que surgiu essa ideia de levar essa sua missão para um ambiente digital? Né? Como é que você pegou essa sacada? Não vou levar a profecia agora, vou levar a live, vou levar a resposta que o rebanho tanto quer para o digital. Então, assim, eu tenho uma experiência muito forte para com Deus e para com a minha casa dentro dessa live. Primeiro que eu nunca fui ligada a estar usando a rede social assim para me apresentar para as pessoas. Eu sempre gostei muito de tirar foto. Foto sempre foi meu marketing. Eu acho que se botar uma rede social e botar, tipo assim, uma premiação, eu ganho em fotos. E eu lembro que eu estava passando por um problema muito sério, foi um problema com meu filho. Eu sou mãe, né, de três filhos, né? Depois eu posso, não sei se a gente vai abrir para me contar do meu milagre. Olha só, vamos sim. Vamos, Claro mas eu que sou vamos. mãe de 3 filhos. E na época eu era mãe só de 2. E meu filho, o sargento, ele começou a me dar muito trabalho. Lucas começou a me dar muito trabalho. E, pastora Adriana, qual o trabalho que o seu filho começou a te dar? O trabalho que o meu filho começou a me dar porque ele era de farda e meu filho começou a querer conhecer outros lugares, Bali, assim, filho de uma pastora, ele começou a conhecer outros lugares, outro ambiente, um ambiente que eu não apresentei para ele. E eu tinha medo, porque eu tinha medo dele, na identificação dele estar em outro lugar, alguém pegar e fazer alguma coisa, e fora que na época ele começou a beber, escondido, mas Deus começou a falar comigo. E eu comecei a ter muita dor de cabeça com o Lucas. E o Lucas mentia para mim. O Lucas falava assim, estou trabalhando. E ele me mandava foto, porque ele tinha mania de tirar foto. Hoje eu fico rindo, porque Deus já trabalhou, né, gente? Graças a Deus. E ele batia muitas fotos, e eu falava assim, mandava mensagem para ele, falava, filho, você está onde? Estou trabalhando, estou de plantão. E Deus falava assim, não, ele não está trabalhando, vai para o joelho e vai orar. E aquilo ali começou a trazer uma angústia no meu coração, que quando Deus começou a falar para mim, me apresentar o que meu filho estava fazendo às escondidas. Mãe, não se preocupa. Deus está guardando o seu filho e vai proteger seu filho. Por quê? Porque o seu filho é a promessa. E ali o Senhor dizia para mim que era para me orar pelo meu filho. E eu sempre orando pelo meu filho, Deus trazendo tudo que ele estava fazendo. E um certo dia eu estava em casa, num estágio de depressão. Eu ia para a igreja, eu dirigia culto, mas quando eu voltava para minha casa, eu voltava para uma realidade, para o quarto, para a depressão. E a Alice cuidando de mim, meu esposo, pastor Lúcio, indo trabalhar, mas sabia que tinha me deixado em casa, muito triste, porque meu filho estava me dando muito trabalho. E eu lembro que uma certa feita eu estava em casa, não queria comer, não queria tomar banho, e foi um dia que não teve culto. E aí Deus falou para mim, levanta. Eu disse, levanta. Aí o Senhor falou para mim, levanta. E mesmo com as minhas tristezas, mesmo angustiada, eu sempre fui aquilo, se Ele fala comigo, eu paro tudo e obedeço. Eu sempre falo isso nas lives, quando Deus fala, é agora, é agora. E aí o Senhor falou assim para mim, pega o telefone.
O Senhor falou para mim, pega o telefone. E quando Deus disse para mim, pega o telefone, eu disse assim, fazer o quê? O Senhor falou, uma live. Eu falei, eu live? Não gosto nem disso. O Senhor falou, você vai pegar e vai fazer. E eu estava sem força, eu estava com o cabelo sem estar pronto, eu estava daquele jeito mesmo, aquele jeito de uma mãe muito triste, destruída, abatida porque estava passando um grande processo com o filho. E eu lembro que eu peguei o telefone, abri uma live e comecei a chorar. E as pessoas começaram a entrar. De repente, veio aquela passagem, por esse menino orava eu. E aí eu comecei a falar de Ana. E, de repente, o pessoal começou a entrar na live e começou a responder. Nisso, eu fiz a primeira live, desliguei e deixei aquela live. E aí foi quando, no outro dia, a mesma coisa Deus mandou fazer. E Deus mandou usar o mesmo tema por 3 dias. E no terceiro dia, como fogo eu fazendo a live, veio escrito assim, live da resposta. Eu, hã? Aí eu comecei a chorar na live. Alguns anos atrás, quem me acompanha desde a primeira live, que eu tenho pessoas que nos acompanham desde a primeira live, eu comecei a chorar e falei assim, gente, Deus me deu um nome para essa live, live da resposta. Aí Deus falou no meu ouvido, enquanto você cuidar de vidas que você não conhece, eu vou cuidar da sua casa. E aí, na mesma hora, eu falei, gente, Deus mandou eu cuidar de vocês. E quando Deus falou isso para mim, Deus falou muito claro, você vai ser boca minha para eles e eu vou cuidar da sua casa. E aí acabou a live, eu me derramei no chão, comecei a chorar muito, meu esposo chegou, eu estava no chão, chorando muito, e ele falou, o que aconteceu, o que aconteceu? E minha filha falou, pai, minha mãe está chorando, minha mãe acabou de fazer a live, está chorando muito. E eu disse para ele assim, o Senhor disse para mim, que é só para mim fazer uma coisa, cuidar de pessoas que eu não conheço pela live. Porque, através disso, Deus vai cuidar da nossa casa, Deus vai cuidar do Lucas. Aí ele falou assim para mim, e aí? Eu falei, estou dentro, porque Deus está falando para mim, que eu cuido dos filhos dos outros, que eu cuido das pessoas, Ele vai cuidar de mim. E aí nós fomos orar juntos, e nós damos a mão para orar. E eu lembro como se fosse hoje, alguns anos atrás, que nós oramos, Deus me tomou. E quando Deus me tomou, Deus falou para mim, eu, o Senhor, vou te apresentar pessoas. Vai ter pessoas que você vai ver pessoalmente, e eles vão ter o privilégio de te ver. Mas vai ter pessoas que você vai cuidar só pela internet. Mas enquanto você estiver cuidando deles, eu vou cuidar da sua casa. E vou mudar a vida do seu filho. E foi isso. Aí surgiu a live da resposta. Hoje, para a glória de Deus, meu filho não me dá mais trabalho. Hoje, Deus restaurou a vida do meu filho. Meu filho sofreu um acidente de carro, perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo. E naquela época foi um baque muito forte. Mas aí, por desobediência, porque quando você desobedece à voz de Deus, você tem prejuízo. Não tem como alguém desobedecer e ganhar. Você fica desobedecendo e na hora parece que você está ganhando. Só que depois Deus começa a tratar com você. Então ele perdeu coisas, perdeu família, perdeu coisas, mas depois Deus deu a oportunidade. Ela, no caso, a sua ex-esposa, Deus restaurou sua vida, é casada, e é um testemunho muito forte, porque meu filho casou com a minha nora Ágata, que mudou a vida do meu filho. Franciane, missionária Franciane, que é a mãe da minha neta, casou com meu vice-pastor da minha igreja. Olha só. Hoje nós temos uma aliança de amizade, que é a missionária Franciane, que é casada com o pastor Leandro, que é o nosso vice da nossa igreja. Ele cuida da minha neta. Hoje, eles têm amizade porque o meu filho já foi liderado pelo pastor Leandro, que era líder dos jovens. Hoje, meu filho é uma benção. Hoje ele fala, mãe, estou trabalhando, mãe, estou aqui. É uma sintonia. É como se meu filho nasceu de novo. Mas porque eu fui obediente à voz de Deus pela live da resposta. E aí eu fiz as lives. TikTok surgiu porque o pastor, que é o meu esposo, eu fiz um vídeo na igreja e do nada, eu estava com o menininho e eu fiz assim, canta, menino! E aquilo ali o pastor foi e colocou no TikTok e viralizou.
Eu estava deitada, dormindo, e meu filho foi trabalhar e bateu na porta do quarto e falou: mãe, os jogadores estão repostando, você está no Twitter, mãe, você está em tudo quanto é canto. Eu falei: que isso? Aí eu falei: tô onde? No TikTok. Eu falei: eu não tenho TikTok, eu não gosto disso, porque TikTok é um negócio de umas brincadeiras bobas, que você quer. E eu comecei a falar. Aí eu chamei a atenção do meu esposo, falei: você botou no TikTok? Ele falou assim: amor, o Senhor mandou fazer isso. Aí eu disse: que Deus mandou você fazer isso, botar no TikTok? Essa plataforma, eu nem uso isso, eu nem vejo. Ele falou: amor, o Senhor mandou eu te apresentar para as pessoas. Aí eu: tá, se Deus mandou, então você vê, porque eu não fico fazendo vídeo de bobeira não, hein? Que não sei o que. Ele falou: amor. Aí eu falei: tá bom, amor, se o Deus falou com você. Aí ele falou: Deus não fala com você? Aí eu já levei uma lambada, né? Deus não fala com você? Aí eu falei assim: fala, amor. Aí ele falou assim: então, Deus fala comigo. Deus mandou. E aí ele começou a fazer os TikTok, no caso, né? Começou a fazer os vídeos, começou a postar lá. Então aí também fiquei conhecida. Aí comecei a ficar conhecida como pastora da Live da Resposta. Depois eu andava na rua pastora do TikTok. Aí depois Deus começou a me apresentar outras pessoas, né? E na época também não tinha Instagram. Eu tenho Instagram há pouco tempo. E aí também fiquei conhecida também como pastora dos artistas. Aí ficou tudo assim: pastora da Live da Resposta, pastora do TikTok, pastora dos artistas. É a pastora digital, né? Pastora digital. É a pastora digital. E é por isso que eu quero falar disso. Você se aproximou de muitos artistas e recentemente teve aí esse assunto que caiu nas graças do Brasil, que todo mundo só falava disso no Brasil inteiro, que foi quando você ganhou uma nova igreja de presente da cantora Ludmilla. Vamos falar disso um pouquinho? Vamos contar como foi o sentimento naquele momento que você ganhou esse presente e de que forma isso melhorou ou mudou a sua perspectiva e a sua forma de falar com Deus para cada vez mais pessoas. Então, a igreja já era existente, né? Ela nos presenteou com o local. Uma nova. Não, a igreja lá já era existente. Já era, já. Já Okay, perfeito. era alugada, né? O espaço era alugado, a gente pagava aluguel. Só que a gente tem uma trajetória. O ministério já era lá. Já era lá, né? Na realidade, nós começamos em Vila dos Teles e a cantora Ludmilla, ela já ia na igreja do Beco. Ok. Porque as pessoas, assim, põe impacto para as pessoas, mas as pessoas não conhecem esse outro lado dela, que viralizou também na internet, porque as pessoas começaram a conhecer mais. Então, a Ludmilla, ela já ia, né, lá na Caiapó, lote 4, Coda 50, na primeira igrejinha do Beco, que não existe mais. E ali ela ia lá como ela, como Jesus Luz, como outros artistas. Que muitos artistas foram lá naquele culto. Me pergunta como, que eu não sabia como que eles achavam a igreja do Beco, a igreja do fundo de quintal, como a gente era chamado. E o Senhor nos tinha feito uma promessa ali. O Senhor usou pessoas dizendo para a nossa vida que o Senhor iria me apresentar uma pessoa, que através daquela pessoa o Senhor iria nos presentear com um galpão. E eu lembro como se fosse hoje, quando uma irmã, que foi em detalhes mesmo, ela falou assim: eu estou te vendo você cuidando de uma jovem. E o Senhor vai abençoar essa menina ao ponto de ela te presentear com uma igreja. E eu disse sim. Sendo que as pessoas vão te criticar muito, mas o Senhor manda te dizer que é um propósito na sua vida, para a vida dela. Existe uma aliança espiritual. E ali eu lembro como se fosse hoje, que eu fui convidada para fazer uma célula. Quem estava lá nessa célula era a mãe da Ludmilla. Eu não conhecia, como eu te falei, porque eu não era de negócio de internet. E aí ela falou assim para mim: pastora, você tem condições de ir na minha casa fazer uma oração? Eu falei: tá, agenda com as meninas que faz isso. Aí ela foi, agendou direitinho a oração. Sendo que, na época, eu falava assim: filha, Deus mandou orar pela essa Ludmilla. Manda mensagem para ela. Aí minha filha ia lá e escrevia: estou orando por você agora. Estou orando por você agora. E eu falava assim: Deus, não sei porque eu mando mensagem para essa menina que eu estou orando por ela agora, se eu nunca vou estar de frente com ela. E o Senhor só falava isso, porque tem esses mistérios com pessoas, de quando Deus fala assim: Adriana, para agora, mexe no Instagram. Eu mexo, eu só falo assim. Aí o Senhor fala para mim: não só manda mensagem, ora. Aí eu oro. Aí eu boto a mão na foto da pessoa. Aí começa a orar. Nisso que eu começo a orar, o Senhor fala assim: agora você bota que você acabou de orar pela essa pessoa agora. Aí eu boto uma mensagem que vai ficar lá, que não vão ver, pessoas que têm não sei quantos milhões de seguidores. Verdade. Então você pensa assim: nunca. É verdade. Não vai ver. Probabilidade muito pequena. Muito. E aí o Senhor mandava fazer isso. Tá bom. Eu lembro quando eu cheguei na ilha, entrei numa casa,
normal, como qualquer tipo de outras casas que eu estou acostumada a ir. Fiquei lá, com a minha equipe de oração. Daqui a pouco, quem desce na escada, igual uma menininha, que a gente chama ela daquelas menininhas, as molequinhas, de ficar pulando, brincando, aquele jeito dela, que tem pessoas que não conhecem esse jeito dela assim, no dia a dia. Quando ela desceu, foi descendo assim, brincando, o Senhor disse assim, eu falei para você que eu ia te apresentar. As minhas lágrimas veio no rosto, mas eu me tive a postura, Se né? controlou, né? Postura, fiquei assim. Aí, nisso, eu olhei assim, eu falei assim, eu cuido de você já. Aí ela, tá, por educação, tá. Aí eu falei, não, eu cuido de você. Aí ela, tá. Eu falei, acho que você não está entendendo. Eu já cuido de você já tem algum tempo. Aí ela, como assim? Aí eu falei, em data tal, em datas que o Senhor mandou, em horários diferenciados, eu oro por você. Sério, pastor? Eu falei, tem como te provar isso? Aí ela, como? Olha no seu Instagram. Aí eu falei, olha aí as mensagens. Quando ela começou a ver as mensagens, eram mensagens de anos. E dias que ela estava passando, tipo assim, ela passava processos também que ela anotava, e era naquele exato momento de horário, eu estava orando por ela. Aí ela falou, meu Deus! Aí ali nós fizemos oração, aí ela falou assim, eu quero nossa igreja. Aí eu disse assim, mas a minha igreja é no beco. Aí eu expliquei, ela falou, eu vou. E ela começou a ir, lá no beco. Olha só. E lá no beco, a gente tivemos bastante experiências com Deus lá. Aí um dia surgiu a oportunidade de a gente sair daquele local. E aí ela me deu uma força assim muito grande. Ela foi uma pessoa também que foi uma ponte de me ajudar a alugar um outro espaço. E aí a gente foi para o centro de Vila dos Teles, onde é a nossa matriz hoje, Rua Nilo Peçanha, 188 Vila dos Teles, né, que é onde é a nossa igreja. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu falei para Deus assim, quando Deus falou assim, vou arrancar vocês daqui. E quando Deus falou isso, eu falei, sabe bom, Deus, eu já estou escutando isso há muito tempo. Aí Deus falou assim, eu vou tirar vocês daqui. Está perto, pela obediência de vocês não ter fechado a igreja numa época da pandemia, que também foi uma repercussão, que o prefeito ligou e falou, pastor, eu mandei todo mundo fechar a igreja, a única igreja que está funcionando é a sua. Eu falei assim, então, Deus falou que não era para me fechar, mas se o senhor quiser fechar o senhor como meu prefeito, eu obedeço. Aí ele, tá bom então tá bom. Aí a nossa igreja ficou aberta, ninguém da igreja pegou Covid, ninguém da igreja morreu, e lotada a igreja, lotada a igreja. E aí foi quando, né, ali foi um canal para muita gente naquela época que estava com medo, ansiedade, gente perdendo família, aquela coisa toda. Aí foi quando o Senhor disse, agora eu tiro vocês pela obediência. Aí foi quando abriu tudo, ficou tudo mais certinho. Aí foi quando eu falei para o Senhor, eu só saio se for no centro do Vilar, perto da fábrica de gelo, porque eu não quero perder as irmãs que começou comigo. E aí surgiu igrejas até mais longe para a gente alugar. E eu dizia, não, porque tem irmãs que não vai ter condições de ir para lá. As irmãs que cavou poço comigo. E aí eu lembro que uma pastora, né, que ela tem uma imobiliária, ela falou assim, pastora, eu quero falar contigo. Aí eu falei, tudo bem. E aí nisso que ela disse que queria falar comigo, aí ela me levou no local aonde eu falei para Deus que eu queria a igreja. Se fosse perto da fábrica de gelo, ali perto do Vilar, e foi quando lá, aí a gente estava vendo o espaço, ela falou o valor, aquela coisa toda, e aí automaticamente, quando ela disse, eu disse, eu não tenho esse dinheiro, e a igreja não tinha, foi quando a gente juntou uma partezinha, e aí a cantora Ludmilla foi e nos ajudou. E aí ela começou a nos ajudar ali. E aí foi quando Deus depois nos levou para o Recreio, que eu também não queria ir para o Recreio, que eu falei, Senhor, muita gente quer ir para o Recreio, porque acha que porque é Zona Sul, que não sei o quê. Eu falei, não me vejo lá, me vejo aqui na Baixada. E eu lutei muito. Aí foi quando Deus também tomou uma pessoa e disse para mim que era ordem dele eu ir para um lugar que Deus estava me apresentando. E eu fui para esse local, chegamos lá, ficamos dentro de uma sala de um estúdio. O primeiro culto deu 80 pessoas, eu falei, não tem como. E aí, depois dali, fomos para Canal das Taxas, que foi para a beira do Valão, de frente ao Valão, e a igreja ficava com gente lá de fora, na rua. E aí foi quando começou a ficar um pouco perigoso ali. E aí foi quando eu comecei a orar. E aí, nisso, na minha oração, eu falei, Senhor, o Senhor podia me colocar num galpão, mas eu achei que era impossível, porque lá, todos os espaços lá eram muito caros. E eu disse, não temos condições de ir. E aí meu esposo começou a pesquisar, meu esposo falou, amor, eu achei um local, eu quero te levar para você ver.
Aí eu disse assim, tu tem muita fé, homem, porque aqui, um aluguel aqui no Recreio de uma igreja, papo de 30, 25 mil, não tem como. E quando nós fomos para lá, nós chegamos lá para ver esse local, quando eu pisei na porta, o Senhor falou, é aqui. Aí eu falei, eu não sei nem quanto que é aqui, mas o Senhor falou para mim que é aqui. Aí ele falou assim, Deus falou com você? Eu falei, é. Aí foi quando nós conhecemos o dono queria um valor e outra. Ele não, o dono de lá, ele não tinha acesso a nenhum inquilino. E o Senhor disse assim, ele vai ser seu filho na fé. Aí eu disse, como? Aí eu contei para uma menina da minha igreja e falei assim, olha, eu estou vendo um espaço e tal, e é um lugar assim. Quando eu falei para ela onde era o local, ela disse, é do meu amigo. Eu falei, eu quero falar com ele. Pastora, mas ele não fala com o inquilino. Aí eu disse, mas muito bem, ele vai falar comigo, porque Deus falou. Aí quando eu disse isso para ela, ela falou, tá, vou mandar mensagem. Ó, minha pastora quer falar com você. Ah, não, mas eu não falo. Ela falou, minha pastora quer falar com você. Então, ó, eu vou dar para ela no máximo 20 minutos. Aí no outro dia ele marcou e foi. Quando ele chegou lá e ficou no telefone, foi muito engraçado. Ele ficou no telefone, nem me dando confiança. Aí eu disse assim, o senhor disse que eu ia cuidar dele para me ser humilhada desse jeito, nada a ver. Aí, quando eu disse isso para Deus, aí o Senhor falou para mim assim, fica quieta. Aí eu fiquei quietinha. Nisso que eu fiquei quietinha, aí ele falou, seus minutos acabaram. Aí eu falei, Jesus, ele ficou no telefone falando de dinheiro, de negócios, e os meus minutos acabou. Aí foi quando ele falou assim, seus minutos acabou. Aí Deus me tomou para ele. Por quanto, homem? Aí ele tomou um susto. Aí o Senhor falou tudo da vida dele. Aí ele começou a chorar. Ele, você me conhece? Eu falei, não. Aí ele disse, mas como é que você falou isso? A senhora é bruxa? Eu falei, não é possível, alguém te contou. Essa conversa está aqui no meu zap. Ele começou a ir para a igreja, e aí ele alugou por um valor para a gente, e sendo que era muito apertado você pagar um aluguel de 10 mil reais para a gente, que estávamos ali novos, né? E aí ela começou a ir lá. E aí eu não sei como, porque, tipo, se eu não tinha passado o contato dele para ela, tipo, não existia conversa. E, de repente, um dia, em janeiro, o Senhor me dá muito datas, né? O Senhor, quando Deus me usa, muitas das vezes, o Senhor me dá datas. E eu disse para a igreja assim, até dia 30, o Senhor tem uma surpresa nova para essa igreja e para a gente que está aqui dentro, vai ser testemunhos. Aí, quando eu disse para os outros, eu falei, gente, eu quero contar o meu testemunho. Só que quando eu falei assim, eu quero ser abusada. Eu não brinquei assim, eu falei assim, eu queria que a rede social parasse para escutar o testemunho que eu quero contar. Só que eu brinquei falando assim, tá bom. Aí foi quando, novembro, todo mundo sabe que todo mundo se prepara para dezembro. Dezembro só tivemos 2 cultos. Janeiro, está todo mundo apertado porque veio de final do ano. E todo mundo já se preparando para o carnaval. E eu lembro que a gente só tínhamos no caixa da igreja R$ 1.478. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, como é que a gente vai pagar agora aluguel? Eu falei assim, eu acho que eu vou ligar para essas pessoas que eu conheço, os meus amigos, vou pedir. Aí eu falei, não, se eu pedir vai ficar feio. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei assim, eu acho que a gente vai ter que fechar a igreja, porque a gente não tem dinheiro. E aí foi quando eu falei, vou pedir. Aí Deus falou, você não vai pedir nada para ninguém. E eu falei, Deus, mas a gente não tem dinheiro, está chegando, Senhor, dia 30. E o Senhor falou para mim, você está debaixo da data profética, não vai pedir nada para ninguém. E aí a gente estávamos no culto, e aquele culto muito cheio, mas eu pensei assim, poxa, Deus podia fazer algo aqui. Eu ainda pensei assim, poxa, eu acho que hoje, dentro da data que Deus falou comigo, como é a data profética, falei, já sei. Eu acho que alguém vai dar uma oferta que vai hoje. Esse aluguel. Eu falei assim, aí eu ainda contabilizei. Eu falei, poxa, a gente está com 1.400 e pouco. Eu falei, poxa, se alguém dá 8 mil e pouco, acabou. Vai que Deus faz alguém jogar um pataco aqui de dinheiro nessa sala. E eu ali preocupado, daqui a pouco eu falei, vou descansar. E fui dirigindo o culto debaixo daquela glória. Foi quando ela saiu do lugar dela, ela veio e cochichou no meu ouvido. Para mim, ela queria falar uma coisa normal, porque uns 15 dias antes ela tinha ido lá e ela me chamou, que o som estava... Eu achei que o som estava muito bom, né? Eu estava tirando onda com o som, me sentindo com o som que estava emendado. E ela me chamou, ela falou, pastor, o som está horrível. Aí eu falei, você não gostou do som, não? Ela, não, para o nosso Deus tem que ser um som muito bom. Pastora, vou dar o som todo da igreja. Aí ela já tinha 15 dias antes
Aí, para mim, ela ia vir falar alguma coisa do som da igreja. Claro. Para mim, ela ia falar alguma coisa do som da igreja. E ela já tinha dado um som muito caro, 100 e poucos mil. Ela comprou um aparelhagem de som lá na igreja, surreal de cara. E assim, eu brinco com o microfone lá da igreja, só falta andar sozinho, falar sozinho. E aí eu peguei e fiquei assim. Então, para mim, ela ia vir falar alguma coisa. E ela é muito discreta, sabe? Ela chega na igreja, ela fica ali no cantinho dela, ela senta, ela cultua, ela é discreta. Ela levantou, porque o nosso culto é ao vivo. Ela levantou, ela saiu do lugar dela e veio e falou assim: pastora, comprei esse local aqui de presente, comprei a igreja, estou te dando de presente. Eu fiquei mole, eu falei: o que essa menina está falando? Aí eu fiquei assim. Aí ela voltou: pastora, eu falei: eu estou te dando a igreja de presente, agora a igreja é sua. Gente, eu caí sentada, eu botei o pano assim, não sei. Eu sei que eu não sabia se eu chorava, se eu infartava, se eu corria, se eu pulava. Porque assim, eu vou falar uma coisa aqui, conto para você e conto para vocês, para todos agora. Olha, quando Deus te faz uma promessa, pode se passar o tempo, mas Ele cumpre todas as promessas. E as promessas que Ele te fez estão de pé. Olha, Ele trabalha certo. Há 18 anos atrás, Ele falava: vou te dar um galpão. Ele não disse assim: vou te dar uma sala. Ele falou: vou te dar um galpão. E aonde Deus me levou? Primeiro para o galpão. E o galpão era alugado. Então, assim, Deus faz tudo perfeito. É verdade. O importante é você entender que quando Ele fala, está falado. Se Ele falou, Ele vai fazer. Independente do tempo, da hora, do local, Ele vai fazer. Independente de como está o nosso momento, porque o nosso momento não define o nosso final. Porque o momento, muitas das vezes, é de guerra, mas Deus está dizendo: depois desse momento de guerra, eu vou trazer um momento de paz. E eu lembro como se fosse naquele dia, que eu caí e Deus me fez eu lembrar. Só falar, não tenho vontade de chorar. Porque Deus me fez eu lembrar da promessa da Adriana, que veio cavando aquele poço, de uma menina que morava no quartinho sem banheiro, de alguém que pessoas não davam nada. Quantas pessoas não acreditavam no nosso ministério? Ainda mais um ministério que veio de um fundo de quintal, ainda mais uma mulher liderando. Então, assim, as pessoas não acreditavam. E, de repente, o que Deus fez? Fez aquilo acontecer. Eu sei que eu caí ali, e eu fiquei impactada. E, assim, eu não acreditei assim no dia. Aí, depois eu ainda fiz a live, depois no outro dia, agradecendo e tal. Só que aí Deus também falou para mim, assim, naquele dia eu lembro como se fosse hoje. Deus falou para mim assim: se isola um pouco da internet, porque eu não quero que você fique focada naquilo que vão falar de ruim. É tipo assim, porque quando Deus faz uma promessa, tem as pessoas que te aplaudem e falam assim: Deus fez. Mas existem as pessoas que falam assim: Deus fez nada. Que Deus é esse? Que promessa? Promessa ter vindo de uma cantora, ainda mais como Ludmilla. Então, assim, eu falei, eu reuni o pessoal da minha casa e disse para eles assim: eu não quero saber, eu só quero viver aquilo que eu estou vivendo eu. E eu não quero ouvir, eu não quero que vocês falem nada. E aí meu esposo, ele é assim, a gente tem uma unidade muito grande, né? Ele cuida dessa área toda. E meu marido via ali algumas coisas, via as plataformas, e ele só chegou uma vez para mim e falou assim para mim: Adriana, eu disse: oi, irmão, você brincou lá no púlpito porque as meninas lembraram o pastor e falou assim: você não disse que falaram assim, a pastora disse que o testemunho seria para parar, né, a plataforma, tipo a internet. Diz para a pastora que já foi para a internet, agora já está na televisão. As emissoras agora estão nas reportagens falando. E aí o pastor só falou para mim assim: olha, eu quero te falar uma notícia. Eu disse: o quê? Está em todas as plataformas. Está em tudo. Eu falei: como assim? Ele falou: amor, está saindo em tudo. Está no Léo Dia, está não sei aonde. Tá... E começou a falar: amor, saiu na Record, amor, saiu no SBT, amor, o mundo está falando. Gente de fora do Brasil, amor, todo mundo. E assim, eu recebi depois, né, que Deus... Aí eu fiquei isolada mesmo, não quis. Aí agora, há pouco tempo que eu comecei a mexer,
eu comecei a ver mensagens de muitos artistas, pessoas de nome assim, seculares muito grande, que mandou parabéns para mim, começou a me seguir. Pastora, ora por mim. Pastora, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa. Tipo assim, foi uma coisa que o Senhor parou o mundo para dizer que Ele nos deu um tempo próprio na casa de oração, lá no Recreio. Agora eu estou orando, né, meu filho? Que ainda tem 3 ainda na Baixada. E que Deus levante Ludmila e mais Ludmila, outras pessoas. Sabe o que a minha oração é? Que Deus levante pessoas para fazer isso, porque só um líder sabe. Porque pessoas, infelizmente, acham que pastor é para ficar na mão do povo. E o pastor não veio para ficar na mão de ninguém, né? Porque quem mantém a igreja é Cristo. Então, ofertas e dízimo é algo que é voluntário e é algo que também é como um mandamento. Só que pessoas acham que aquilo ali não tem o que fazer. Então, muitas das vezes, um líder passa por momentos muito difíceis. Tanto que existem pessoas que, se eu te contar agora, e eu falo, né, existem pessoas que fechou o coração para chegar lá na igreja, para ofertar, para dizimar. Eu estou falando de membros nossos. É de entendeu? Você mesmo. Que é de tá você mesmo assistindo. que está aí assistindo. Então, é tipo assim, é como se muita gente achou assim, se ela deu, então, tipo, que ela mantém. Faça tudo sozinha Faça agora. tudo sozinha. Só que aí... Ela é a estrela da igreja, faz tudo então, só. só que aí eu também tenho uma palavra para as pessoas. Quem está recebendo é ela. Porque quando a Bíblia diz que o altar, ele não deve nada para ninguém. O altar não toma nada. Pelo contrário, o altar te retribui muito mais. Então, quando você deixa de lançar a sua semente, quem recebe é você. Então, assim, pela mente, muitas das vezes, pequena de alguém, não vou dizimar, não vou ofertar porque outra pessoa está dando. Não. Então, assim, existem papéis que são nossos. Então, assim, existiu também esse lado que tem, assim, hoje está acontecendo de muitas pessoas não querer ofertar, de não querer dizimar. Mas quem tem mantido as portas abertas é o Senhor. Eu tenho uma igreja, eu estava contando para um rapaz que a gente estava vindo, que eu tenho uma igreja no Morro. Eu sou apaixonado por aquela igreja. Rua Coreana, 816. Eu quero que você um dia vá lá ministrar. Com certeza. Eu quero que você vá lá também um dia ministrar. E aquela igreja, a gente faz de tudo para ela se manter aberta, porque é uma igreja num local carente. E que a gente vive ali de milagre. Mês passado, o nosso caixa só tinha R$9. E eu falei, Deus, e agora? Tanto que na nossa congregação, não tirei no Recreio, tirei na Matriz. A gente fez o culto, tiramos a oferta normal, e depois do culto eu falei, gente, quando acabar, eu vou deixar salvo aqui, se você puder ofertar para a gente não fechar lá. Então, assim, se eu tiver que pedir para lá, meus amigos me ajudar, porque eu tenho uma história com aquela igrejinha, entendeu? Naquele local. Então, assim, eu oro ao Senhor que Deus nos ajude, porque a gente não paga ainda, né, Matriz, aluguel da Matriz, pagamos Coreana, Nova Iguaçu. Então, eu tenho uma igreja de Nova Iguaçu que está fechada porque os nossos ventiladores todos do Recreio, o tadinho do nosso obreiro, ele foi ligar o disjuntor, queimou os ventiladores, então eu tive que tirar de uma igreja e levar para outra. E é nisso que eu levei para outra. Eu pago o aluguel de uma igreja ainda que está fechada, porque eu não tenho ventiladores dessa igreja. Então, é uma dificuldade, porque as pessoas, infelizmente, elas ao mesmo tempo que umas pessoas te aplaudem para aquilo que Deus está fazendo, outras pessoas fecham o coração e agem com ruindade no coração. Só que o Senhor tem nos mantido. Eu digo que todo dia 5, na nossa igreja, eu vivo um milagre. Eu vivo de milagre. Porque quando vai chegando agora, dia 5, eu e as tesoureiras, a gente se liga, a gente chora junto. Tem uma tesoureira nossa que a gente chora, a Viviane chora. Papai, choro preocupado. Aí tem minha baixinha Anastácia. Pastor, o que a gente vai fazer? Pastor, eu falo, gente, calma. Aí eu vou para o meu secreto. Aí eu choro. Eu falo, Deus, não me deixe passar vergonha, não. Se o Senhor é o dono desse lugar, mantenha esse lugar aberto para mostrar para os homens que não sou eu. Fará. E Deus faz. E assim, eu estou muito feliz, porque o Senhor, Ele usou a Ludmila, a cantora Ludmila, que não é evangélica, né? Que tem a sua fé no Senhor,
para nos presentear com um local que não serviu só de benefício para mim. Foi para a obra de Deus. Foi para a obra e ela abençoou muita gente, porque quantos que vão para lá para receber? Com certeza, toda uma comunidade. E, na verdade, acho que fica muito claro aqui, pastora, é que as pessoas elas acordam todos os dias com um desejo incontrolável de colher. Isso. Eu quero colher, eu acordo todo dia para colher. Mas ninguém se preocupa em acordar e pensar que é dia de plantar. Isso. E, na verdade, todo dia é dia de plantar. É mais sobre plantar do que sobre colher. Na verdade, enquanto você planta, você colhe nas pequenas coisas que a gente não percebe, que nós falamos agora há pouco, né? A gente não percebe quantas graças pequenas e simples nós temos ao longo do dia, porque estamos preocupados com uma grande colheita. Não estamos preocupados com plantio, não estamos preocupados em preparar a terra, em arar a terra, em adubar a terra, em colocar semente. Por isso, por isso que Deus te pegou. Chorremácia. Por isso que Deus te pegou. Entende isso? Deus te colocou nesse podcast para vidas, para outras pessoas, porque Deus não vai só te utilizar aqui. Altares e púlpitos te esperam. Você vai viajar ministrando muita palavra dele. Você vai contar teu testemunho. Eu não parei ainda para ouvir teu testemunho. Nem sei que testemunho. Verdade. Mas o céu está falando para mim. Local e lugares vão parar para ouvi-lo. Vamos? Vamos lá, eu creio, viu? Eu pego aqui minha promessa aqui, tá? Qual é a grande diferença de pregar no digital e pregar no físico? Conta pra gente, porque isso é uma curiosidade de todo mundo que acompanha lá de cá. Oi, qual é o quê? A grande diferença de você pregar, falar da palavra de Deus no digital e no físico, na igreja mesmo, física, com as suas ovelhas ali sentadas na sua frente. Qual é a diferença você na frente de um celular? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho diferença. Eu não sei se você já teve o privilégio de assistir lives minhas. Eu dou lugar em casa, eu marcho, eu pulo, eu profetizo, eu sapateio. A mesma coisa que eu sou na igreja. Não há uma diferença. Uma certa feita, eu até perguntei para Deus. Falei, Deus, será que esse negócio aqui vai me fazer diferente? O Senhor falou, não. Tanto que existem pessoas que, quando eles falam com muito carinho, muito amor, eles falam assim, pastor, eu vim porque eu comecei a te seguir na rede social e eu queria saber se a senhora era igual. E a senhora é normal. É como se eu estou aqui no seu culto hoje, é como se eu estivesse na minha casa também assistindo. Tanto que, assim, eu sempre falo para Deus, Deus, não me deixa eu me empolgar, não me deixa eu me tornar alguém, sabe? Porque hoje, infelizmente, existe muitos tipos de pessoas que se dizem evangélicos. E por causa dessas pessoas, infelizmente, nós estamos perdendo credibilidade por causa dessas pessoas que deixam rastros. E aí eu peço sempre para Deus, Deus, fala comigo mesmo. Senhor, eu tenho uma preocupação, tanto quando Deus fala assim, eu quero falar com você. Aí eu paro para ouvir. E quando Deus fala assim, eu quero falar com alguém, eu paro tudo e falo. E eu sempre falo para Deus assim, me dá detalhes. E eu acho uma coisa interessante que pessoas que vão lá na igreja falam assim, pastor, eu vim aqui para contar um testemunho, porque a senhora falou meu nome na live, que Deus ia fazer, e que Deus ia abrir, e Deus abriu. Então, assim, é como se eu estivesse falando com você, revelando para você. Quando Deus me usa para você aqui pessoalmente, é como se fosse um telefone. Existem, claro, que alguns segredos espirituais que eu peço para Deus, sabe? Para Deus sempre me manter. Entendeu? Eu tenho uma vida que eu gosto muito de buscar. Assim, as minhas madrugadas, para quem me acompanha sabe que horário de guerra não é meia-noite para mim, que eu acho que meia-noite para mim é muito fácil, horário de guerra todo dia 3 horas, todo dia 3 horas da manhã, mando áudio para os outros, estou orando, vamos embora, vamos guerrear agora, mando oração, mando fala, escrevo, ligo, estou te ligando para mostrar, e a pessoa não atende, mas eu falo, aí depois eu boto. Só liguei para você ver que eu estou aqui nesse exato horário, de vez em quando a gente está em casa, e só está, no caso, eu e meu esposo, aí eu falo, amor, vamos embora agora, vamos para o monte agora. Aí a gente sai sozinho, aí ele fala assim, ai, irmão, vamos embora. E assim, o bom da conexão dele falar, vamos embora, é para ir? Então vamos embora. Isso aí, é a união. Isso aí. Bom, a internet, obviamente, ela tem um lado bom,
E também tem um lado ruim. Isso, muito. Né? E você até falou um pouquinho agora disso. Muitas pessoas falaram mal, né? Questionaram a fé da Ludmilla. Que fé é essa? Que bênção é essa que vem de uma cantora secular, por exemplo? E eu queria falar com você sobre isso, né? Muita gente na internet boa ajuda a espalhar a fé. Eu vi um momento pós-pandêmico, principalmente, que a fé nas redes sociais tem crescido estratosfericamente falando, né? Muito. Mas também tem muita gente com um discurso de ódio para esses conteúdos cristãos na internet. Né? De que ponto, até que ponto, em que peso que você acha que essa espiritualidade cristã é abalada negativamente pelas redes sociais, ou você acha não? É fortalecida, não tem nada negativo, e a gente tem que continuar a permanecer e ser perene na rede social. Como é que é isso na sua visão? Então, a minha visão é que muita gente massacra, fala, e eu digo para as pessoas que, como eu, né, que usa, né, as redes sociais, é para se manter em Cristo, se manter em Deus, porque a gente sabe que, infelizmente, como eu acabei de falar, por algumas pessoas deixar rastro, existem plataformas que você sabe que fica caçando coisas mesmo para ser como zombaria, para deixar o nome, vamos dizer assim, o nome de Cristo meio que, né, as pessoas maculado. Que são... Mas eu digo assim, que, independente daquilo que as pessoas fazem, infelizmente, que traz esses rastros e que vem esse bombardeio, existe muita gente que é de verdade. Eu não posso responder pelo irmão que está do meu lado, eu posso responder por mim. Pastora Adriana, mas a senhora se sente muito Santa Rony crente. Não me sinto Santa Rony crente. Eu sempre digo para as pessoas que estão perto de mim, que convivem comigo. Eu tenho pessoas que convivem comigo, as meninas que fazem os vídeos, que me ajudam com meu filho Kalel, e que estão perto de mim, que tem gente... Eu não abro a minha casa para todos. Eu sou seletiva. Mas as pessoas que entram dentro da minha casa, lugar de intimidade, e tem uma intimidade comigo, eu falo para eles, vocês acham que eu sou crente ou não? Porque tem uma hora que você tem um deslize. Não tem como você fingir que você é uma coisa por muito tempo. E outra, eu tenho filhos. E aí, se eu vacilar, eles vão dizer, minha mãe não é crente. Eu tenho uma filha, né, uma única filha menina, né, porque 2 meninos e uma menina. E ela se espelha em algumas pessoas. E ela fala assim, a primeira pessoa que eu me espelho é a senhora. A senhora é crente. E eu brinco, e eu falo. E eu também, quando eu tenho que chamar a atenção, quando chamo dela, chamo do Lucas, eu falo. Porque eu falo que filho de crente não é crente. Filho de pastor não é crente. Então, assim, eu falo para eles, o que eu sou para vocês? Se eu sou para vocês, então, assim, que vocês possam seguir Cristo da forma que eu estou tentando seguir para o reino, para alcançar, né, um céu de glória. Então, a mesma coisa as pessoas que passam, né, que usam a rede social. O que nós temos que fazer? Independente das críticas, independente do que pensam, do que falam, nós temos que se manter em Cristo. Porque se eu for parar para debater, igual mesmo, né, pastora, igual quando eu faço voto na igreja. Gente, eu tenho um mistério que Deus me revelou da água, e muita gente vai lá na igreja, tem gente que... Eu já tive pessoas, e tem pessoas que viajam para ir pegar essa água lá na igreja. É um mistério. É uma garrafa comum, mas Deus faz através da fé. Mas Deus me revelou aquela água no monte. E aí, o que acontece? Eu faço esse voto. E faço na internet. Aí, vai fazer voto, vai pedir oferta na... Aquilo ali não mexe mais comigo. Porque eu sei que quando alguém oferta, até pela internet, eu sei para onde está indo. Tanto que eu contei um testemunho agora, quando meu filho teve dodói agora, deve ter papo de quê? Não deve ter nem 15 dias. Se eu estivesse desfrutando de outras coisas, eu poderia ter usado, né, meios, até mesmo, ligado para a tesoureira da igreja, e falar, meu filho vai usar esse leite agora, porque esse leite agora foi como o médico passou. E meu marido disse, nós vamos usar o nosso recurso só dá para esse. Então, assim, quando eu falo assim, gente, oferta é para isso. E as pessoas, eu gosto de fazer isso. Lá na nossa igreja, a gente bota as notinhas.
É uma coisa minha. Quando eu falo, gente, eu quero comprar um negócio, é R$1.000, tá? Aí, conseguimos, eu boto lá notinha, e quantas pessoas que ajudou, eu falo. Gente, eu vou montar essa sala das crianças. Aí eu fiz isso. E aí eu ia, batia foto, botava as notinhas e falava, gente, fulano, os nomes, ajudou com tanto. Pastora, eu não coloco o meu nome, mas digamos uma doação de tanto. E aí as pessoas veem essa credibilidade em mim. Mas existem pessoas que nos criticam, mas eu não estou aí. Eu só não posso ferir o coração de Deus. Então, assim, quem é sério na internet, por mais que esteja sendo bombardeado por outros charlatões, que infelizmente existem, não adianta eu falar que não existe, que existe, porque eu conheço pessoas e por isso que eu não me misturo muito. Pastora, mas a senhora conhece tanta artista. Vou te falar uma coisa. É até feio falar isso, mas é bonito falar isso para quem é espiritual. Muitas das vezes eu prefiro não me misturar com algumas pessoas e ter amizade com outras, porque tem gente que não é evangélico e ainda fala assim, pastor, eu não sou crente, mas assim, eu tenho um respeito pela senhora. E já vejo pessoas que é crente, que diz que é crente, vai na igreja, prega, faz, acontece, revela, e daqui a pouco eu vejo umas coisas, e eu sei porque outras pessoas que têm vínculos de amizade falam, cara, olha quem estava na minha casa fazendo isso, olha quem estava bebendo. Aí eu falo, aí Deus fala assim, entende? Porque eu não te deixo você se misturar. É hipocrisia, não é isso? Entendeu? Então, assim, para quem usa de seriedade na internet, vai apanhar, mas vai ser constante. Vamos falar do nascimento do pequeno, né? Nós tivemos um caçula aí que nasceu sob um grande milagre e com uma visita super especial também logo que ele nasceu. Conta pra gente, pra quem tá em casa, tá todo mundo curioso, hein? Então, gente, eu era ligada há 18 anos, não tinha... Isso é um testemunho, hein? Preste atenção. Não tinha as trompas, né? Até porque quando eu tive que tirar foi quando a Alice, já foi da Alice, até porque eu tenho um problema cardíaco e tal. E aí eu lembro que, né, o Senhor, quando eu casei com o pastor Lúcio, o Senhor sempre usava as pessoas e falava que iria nos dar vontade, quando você tem um relacionamento baseado numa coisa bem sólida, né, uma pessoa que te trata muito bem, que fecha contigo no 10 a 10, você quer construir um laço a mais, mas sendo que eu já sabia que isso não ia acontecer. Eu lembro que o meu esposo falou assim para mim, Deus falou. Eu falei, Deus falou o quê? Que eu ia casar com uma pastora e ia ter um filho homem. Aí eu disse, a profecia foi certa, a segunda foi errada. E ele falou, Deus falou que ia ter um filho para mim. Que não sei o que. Eu falei, tá bom, Lúcio, tá bom. A pastora só, olha, Lúcio, tu virgem, hein, Lúcio? Tu arrumar filho na rua e querer trazer para dentro de casa aí. Comecei a brincar com ele falando sobre isso. E aí eu lembro que um certo dia nós estávamos num lugar e tinha uma pastora e ela era cega e ela fazia um trabalho no calçadão de Nova Iguaçu. E quando eu passei, ela deu um grito, ela, pastora e pastor que estão passando. Eu, Senhor, não vou dar uma filha menina, vou dar um filho homem. E nem peça. E eu disse, mas eu não estou pedindo. Mas assim, eu tinha uma vontade. Eu ainda falava, poxa, eu queria ter, se eu tivesse um dia, eu queria ter uma menina. Por isso que Deus foi bem sucinto naquilo que ele falou. E ele disse assim, eu vou dar. Vou abrir a madre e ele será o filho da promessa e milagre. E através dessa criança, você vai tocar em muitos ventres. Olha o que Deus falou. E através disso, outros ventres vão se abrir. E eu fiquei assim, né, pensativa com aquilo. E realmente, eu engravidei. Foi um processo muito difícil, né, que nós passamos. E o Senhor nos deu o Calel Lúcio, que nasceu com 5 quilos, 59 centímetros de 6 meses. Nasceu morto, ficou 3 minutos, voltou. Depois ficou 1 minuto e meio. Um dia no CTI, um dia na UI, outro dia ele foi para casa. E aí, né, um amigo meu, né, que ele se tornou um amigo meu, o pastor Guilherme Batista, um pessoal muito conhecido também na rede social, muito. Ele viajou, ele veio, né, foi ele, como outros artistas também, que foi outras pessoas, mas foi ele, Jesus Luz, né, foi lá em casa para conhecer o príncipe, que ele falou assim, que o Senhor mandou ele lá na minha casa para conhecer o Calel Lúcio, e também para testemunhar também aquilo que ele tinha vivido comigo, né, dentro de uma revelação que Deus tinha me dado com ele, mas ele foi lá para conhecer o Calel, porque ele falou que o Calel era um presente, era um milagre, quanto para a nossa vida, e quanto para a igreja, e quanto para pessoas. E ele é.
Calel Lúcio, se ele estiver em casa, se ele vê alguma coisa, ele fala, mamãe, ele está aqui, tira ele daqui, ele é feio, tira. Aí eu já abro a porta, a janela, e falo, pode sair daqui que eu já te vi, pode sair, vai. Aí a gente já repreende, ai, aí ele fala, amém, glória a Deus, mãe, já saiu, já foi. Se na igreja alguém vai se manifestar, ele começa a chorar, aí eu falo, gente, ligados, Calel está sentindo alguma coisa, alguém se manifesta, depois ele para. E Calel veio para um grande propósito mesmo. Calel veio para o meu casamento, Calel veio para a igreja, Calel veio para o nome do Senhor ser glorificado. E eu vejo Deus assim, dessa forma, um milagre. Como uma mulher ligada a 18 anos, não tinha as trompas, de repente as trompas, elas voltam, né? Revitalizam. Se ligam sozinhas. Né? E outra coisa, a probabilidade, a medicina diz que é de 7 a 10, depois não acontece mais. É um caso muito raro e aconteceu comigo. Então, eu vejo que a mão de Deus me escolheu. É verdade. Para me gerar um grande milagre. E o Calel é um grande milagre, como você falou, né? Muito grandão. Gente, ele tem 2 anos, ele veste de 6 a 7 anos, calça 30, hein, gente? Olha só, hein? Meu Deus. E ele é lindo. Opa! Puxou o pai. Puxou o pai, foi? Eu ia dizer puxou a mãe, mas tá tudo bem, puxou o pai. Não, puxou lindo. Hoje, muitos missionários, pregadores, músicos do mundo gospel, outras pessoas com atividades relacionadas à fé cristã buscam espaço no mundo digital. Uhum. Muitos outros querem esse espaço, mas têm um medo também de dar o primeiro passo, né? O medo do discurso de ódio, o medo dos haters, o medo da discriminação, o medo do não reconhecimento. Tem algum conselho de ouro, pastora, para quem está querendo começar agora, para se posicionar, para falar de Deus nas redes sociais? Então, o conselho que eu dou para vocês que estão aí nessa nova trajetória, né, ou já está tentando, ou já está nessa trajetória, é: você só não pode ferir o coração de Deus. Por que você não pode ferir o coração de Deus? Porque você vai ter 2 tipos de público. Um que vai te abraçar e um que vai te tacar pedra. Se você não ferir o coração de Deus, independente do que fala ou que pensa ao seu respeito, você vai triunfar. A única coisa que eu sempre falo para Deus, eu não posso ferir o seu coração. O Senhor quer que eu falo isso? Tem hora que dá vontade, você sabia, de responder. Aí Deus fala, não responde. Pô, mas eu quero responder, Deus. Deus fala, não responde. Um certo dia, eu vi uma situação, a pessoa estava, tipo assim, me afrontando mesmo. Aí eu fiz um texto, eu escrevi, quando eu ia apertar, o Senhor disse assim, você não falou que a rede social é para cura? Como é que você vai usar a sua rede social para adoecer? Você vai adoecer essa pessoa? Não, porque o Senhor disse para mim, ela já é doente. Você vai adoecer quem não é para ficar doente. Eu te tenho como cura. Eu falei, meu Deus. O Senhor falou, não faz isso. Mas, Senhor, o texto está aqui. O Senhor falou, não faz isso. Eu te chamei para ser cura. Eu não coloquei. Uma semana após, aconteceu um fato com essa pessoa, e aí não foi legal. Aí o Senhor disse para mim, não é de você que falam, porque você só é um instrumento. Quem faz sou eu. Então, assim, eu, particularmente, assim, a rede social, ela traz muita coisa para a nossa vida, né? Coisas boas, tipo parcerias, muita coisa que também traz para a gente, tipo assim, hoje, meios até mesmo da gente de ter portas em alguns lugares. Mas eu sempre digo, se você fizer coisas sempre não querendo ferir pessoas e sempre pensando em Deus, porque Deus é em todos os momentos. Se você for levantar daqui para ali, você tem que falar, Senhor, vai comigo, o Senhor quer isso. Então, quando você faz isso sempre, Deus, ele te ajuda. É verdade. E é isso. Então, assim, hoje, para você que está tentando, Deus quer? É isso? Eu estou vendo muita gente se embaraçar com muitas coisas na rede social. Sendo que, assim, Deus está mandando? Deus não mandou. Ah, mas eu tenho que fazer isso aqui porque isso aqui vai me trazer dinheiro. Deus mandou? Aí daqui a pouco está pessoas embaraçadas. Deus não mandou. Então, assim, existem muitos meios das pessoas ficarem bem, até pela rede social, mas fazendo coisas que não ferem o coração de Deus.
Tem gente que diz que a internet, né, muita gente fala, é terra de ninguém. É terra de ninguém para quem não é ninguém. Mas, para a gente que temos um dono, a gente é protegido por ele. É isso aí. E fazer com você independente. Tem gente que nem te conhece, mas entra em vento só porque feriu você. Então, se tem um propósito, faz na presença de Deus e faz com responsabilidade. Isso aí. Né? E em todos os segmentos, não é só no lado... Não é só no digital. É. Não é só no digital também, Não né? é porque a pastora é da igreja que está falando, não. Você tem que fazer tudo com seriedade. Tudo que você for fazer no lado digital, você precisa fazer com seriedade. Sabendo que tem os prós e tem os contras. O tempo passou rápido demais aqui pra gente hoje. Foi. Coisa boa. A gente vai ter que ter mais episódios. Vou ter que voltar. Tem número 2, 3, 4. Tem muita coisa pra gente entregar aqui ainda, hein? Daqui a 15 dias. Olha só, daqui a 15 dias. É profético isso, hein? Gente, eu queria fazer aqui a pergunta que encerra o nosso bate-papo, é a nossa pergunta-chave, aquela que o público está aguardando desde o começo para que a gente responda, é o que é sucesso para a pastora Adriana? O que é sucesso para mim é ter Jesus na minha vida. Curta, sucinta e direta. Porque o homem acha que o caminho do sucesso vem por outros caminhos, caminhos que ele pode caçar com as suas mãos. Mas o sucesso para mim é ter Jesus, porque Ele é a porta, Ele te coloca, Ele te traz, Ele te leva, Ele te guarda. Então, o maior sucesso para mim é declarar que Ele está na minha vida. Olha aí. Ele é o dono da minha casa, da minha família, Ele é o dono do nosso ministério. Olha lá na nossa igreja é uma igreja de sucesso. Por quê? Porque tem Ele no centro, tem Ele no meio. Minha família é uma família de sucesso, porque tem Ele no meio, porque tem Ele no centro. Olha, eu tenho o Lucas, eu tenho a Alice, eu tenho o Kalel, eu tenho a Ágata, eu tenho o Wesley, tenho o meu esposo, pastor Lúcio, porque nós temos um Deus que cuida da gente. Gente, podcast maravilhoso. Pastor, eu queria muito lhe agradecer pela sua presença aqui. Eu quero também te agradecer por ter me permitido estar aqui com vocês, ter conhecido a sua pessoa, a sua vida. Tem muito que agradecer. Eu queria, inclusive, que a minha produção trouxesse aqui um mimo de recordação para que fique a memória afetiva da sua participação aqui. Olha só aí. Meu Deus, olha! Isso aqui é para mim? É claro que você ia sair de mão abanando de olha jeito aqui. Nenhum. De jeito... Pode abrir agora? Pode, fique à vontade, é seu. Ai, que lindo, gente, que chique. Olha. Os cafezinhos, os chás estão garantidos aí. Gente, que top! Olha isso, não deixa aqui. Bem embaladinho, bem chique. Muito obrigado de verdade. Eu acho que foi um episódio edificante, um episódio grandioso. Acho que muita gente em casa foi tocada. Eu acho que é um ponto de virada, uma chave que foi virada hoje na vida de muita gente que está em casa ali assistindo. Eu ainda quero deixar uma fala agora, final, para todos vocês que estão nos assistindo, tá? Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem para você. Quem sabe hoje você está aí sentada ou dirigindo no seu carro, onde você estiver chorando, pensativa e pensando, será que Deus vai fazer? Eu quero dizer para você que Deus vai fazer além daquilo que você está imaginando. A promessa de Deus é para você, tem o seu nome, tem o seu endereço, tem o teu CPF, já está registrado no céu e na terra. Alguém olha para você e acha que você não vai viver uma virada, mas não é virada que você vai viver. Deus vai te elevar e vai te colocar no novo nível porque Ele quer. Chegou o tempo, 2024, vai ser um ano profético para todas as áreas da sua vida. Então, sonhe, projete, coloque no papel, porque aquilo que está no papel vai se tornar realidade. Você recebe? Eu recebo, eu creio, e você que ficou aqui até o final, queria lhe agradecer pela sua companhia, pela sua audiência. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora para poder fortalecer o nosso projeto. Comenta, curte o que você adorou, compartilha com todo mundo, bota no grupo da família, no grupo do trabalho, manda para todo mundo, manda para geral, porque está todo mundo precisando ouvir essa palavra de hoje. Se você não segue a pastora, ainda vai lá, segue no Instagram, aqui o Instagram dela, segue lá no Instagram, pastora Adriana Pereira, segue o Magno Luiz com 2 S, porque o meu S é de sucesso, eu gosto de sucesso em dobro, porque o meu sucesso ele vem do Pai. Então, obrigado por tudo. Vamos junto, vamos voar. Pastora, muito obrigado. Deus abençoe. Amém.